Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que era um fantasma que estavam vendo. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, amados irmãos e irmãs, como dissemos e sabemos, estamos vivendo o tempo da Páscoa, a oitava de Páscoa, os dias que se seguem à grande experiência da ressurreição. O dia em que o ser humano pode receber assim com propriedade a vida nova dada por Deus. A Páscoa, uma experiência como ponto de chegada e como ponto de partida. Ponto de chegada de um trajeto quaresmal que nós fizemos há poucos dias, nos preparando, nos convertendo, deixando o coração digno para aquele que viria para permanecer. Ponto de chegada. Mas ponto de partida para o resto da nossa vida. Porque quem experimenta de fato a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, não vive o resto da sua vida senão a partir dessa experiência. É de fato uma vida nova. A ressurreição não é algo novo de Deus para a vida da gente, mas é uma vida nova, onde todos os algos da vida, se a gente pode dizer assim, acontecem a partir de Deus. É assumirmos, como a gente disse por várias vezes, se preparando para esse momento fundante da nossa fé, que é a ressurreição, que nós não seríamos, e foi importante a gente fazer isso, não seríamos meros espectadores do grande mestre, o divino mestre que ressuscita. Claro, estamos ali para perceber isso, para presenciar isso, mas estamos também, sobretudo para isso, para vivenciar essa ressurreição. A ressurreição de Cristo dá sentido à nossa vida, quando nós a consideramos como também nossa ressurreição em Cristo.
não simplesmente para assistir um grande espetáculo que a humanidade pôde presenciar. Quando a palavra se cumpre na vida do Filho de Deus, quando sofre, quando morre, quando ressuscita, mas quando ali a gente configura também a vida da gente. Eis o sentido da Páscoa na vida cristã, na vida de cada pessoa. É assumir sim, essa novidade de Deus na vida da gente. É um dia que se começa para ser continuado em todos os dias da nossa vida. É uma vida plenamente nova que recebemos do Senhor. É o mundo da fé que se abre de uma forma diferente. Os discípulos agora, aqui representando a própria comunidade, portanto, representando a mim, representando a você, nós que somos cristãos, nós que somos continuadores da vivência desse poder de Deus que é a ressurreição, um mundo que se abre pela fé. Mas uma fé que se fundamenta, e isso é importante, porque tanto ontem, nós que participamos da Eucaristia, nós ouvimos isso na palavra. Foi a palavra de Deus que fez com que o coração dos discípulos ardesse. O coração batia diferente, está acontecendo uma coisa nova. A palavra que esse homem nos diz é diferente, ele não é qualquer mestre. Ele não é qualquer peregrino que nos acompanha pelo caminho. Ontem a gente viveu isso na liturgia. Ardia, você não lembra que ardia o nosso coração quando ele nos falava, quando ele nos interpretava, quando ele nos lembrava as Escrituras? A palavra de Deus, ela é fundamental para a vivência da Páscoa. Então essa fé que nos dá acesso a esse mundo novo dado por Deus, o mundo da ressurreição, o mundo da vida em Cristo, é uma fé que se fundamenta na Escritura. Uma Escritura que precisa ser conhecida, assumida e proclamada. Veja que na primeira leitura, Pedro, quando proclama, olha só, aqueles discípulos medrosos até então, agora são os mais ousados possíveis. Agora falam para pobres e para ricos, para servos e para reis, a linguagem é a mesma. A linguagem da ressurreição, a linguagem da autoridade daquilo que Jesus confiou e conferiu aos seus discípulos. Toda autoridade me foi dada. Vocês terão essa mesma autoridade, assumindo essa vida nova, esse poder de Deus dado pela ressurreição. A autoridade de Cristo vai estar também no coração de vocês, nas palavras de vocês, no procedimento e na vida de vocês. E a grande proclamação de Pedro, que nós ouvimos na primeira leitura, foi fazer memória justamente da história da salvação, desde Moisés e perpassa o Deus que acompanha o seu povo, os profetas que prenunciam, enfim, como quem diz, ali estava escrito. Essa palavra que vocês já ouviram como proclamação, como verdade de Deus, eram afirmações que preparavam esse grande momento da vitória de Cristo sobre a morte. Então repito, a palavra de Deus, ela é fundamental para vivenciarmos de fato a ressurreição. É preciso conhecer a palavra. Se nós não conhecemos, vamos ficar como esses discípulos que Jesus acaba de fazer uma crítica aqui. Jesus começou a abrir a inteligência. Ontem ele fez a mesma coisa. Parece que os discípulos não estão entendendo bem ainda. Mas veja só a confusão que talvez perpassou no coração desses homens. Eles talvez tivessem um pouco de ideia do que iria acontecer, porque Jesus falou, Jesus tinha dito como era, o que ia acontecer. Sofreria, morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Mesmo tendo ouvido os ensinamentos de Jesus, mesmo tendo tido essa preparação do próprio mestre que ensinou isso para os discípulos, olha como é que estava o coração dessa gente. Imagina só quanto sentimento numa mesma narrativa. Se quando Jesus chegou eles estavam assustados e cheios de medo. Quando Jesus fala, ele diz, por que vocês estão preocupados com dúvidas no coração? E mais tarde o próprio Evangelho diz, eles não entenderam porque estavam alegres e surpresos. É dúvida, é preocupação, é alegria, é muito sentimento no coração só no mesmo instante. Mas são essas coisas que precisam ficar inquietas para entender bem essa novidade que chegou da parte de Deus. E é Jesus que favorece isso. Quando Ele vai provar que é Ele mesmo que está ali. Tenho medo não, sou eu.
Ele usa inclusive uma linguagem muito própria e muito acessível para os discípulos. A linguagem da sensibilidade. Tocai nas minhas chagas, vede o meu lado. E lembra daquele momento em que Maria Madalena, também aqui percebendo os sentidos como importantes para essa percepção do ressuscitado. O Cristo, quando pronuncia, nós celebramos isso há poucos dias, o Cristo, quando pronuncia o nome de Maria Madalena, ela não tinha reconhecido, ela não sabia, não tinha certeza, mas quando ele falou, Maria, lembra quando eu fico imaginando quando Maria Madalena escutou aquela voz, Maria, foi quando ela olhou para ele e disse, mestre. Aquela mulher que num certo momento da sua vida também tinha ouvido a pronúncia do seu nome, e como quem diz, somente um me chama desse jeito. Somente essa voz pronuncia dessa forma o meu nome, mestre. Então a sensibilidade, a preparação para a escuta da palavra de Deus, que soa em nosso coração de forma diferente. É esse o convite da palavra hoje. Ontem e hoje, especificamente, a liturgia tem nos alertado para isso. A palavra de Deus, a fundamentação na palavra de Deus, não só para entendermos, mas claro, primeiro para abrirmos a nossa inteligência, e não só no intelecto, mas no próprio coração, saber de fato o que significa essa ressurreição. É no coração que a gente vai entendendo, vai juntando as palavras de Jesus, vai pensando com o próprio interior e sabendo que de fato era para isso que nós nos preparávamos, para uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida onde a centralidade agora se torna dele, e exclusivamente dele. A vida é minha, mas a condução deve ser de Deus. E é isso que a ressurreição nos propõe, e é isso que essa liturgia nos convida hoje. Eu peço você para fechar os seus olhos por um instante. E nós rezávamos isso no ato penitencial. Se nós ainda, não obstante a ressurreição que nos foi dada, possível para vivermos, mas se ainda vivemos presos em nossos sepulcros, em nossos túmulos, é hora de ressuscitar. A hora da ressurreição é esta. A hora de perceber diante de nós e conosco o Filho de Deus ressuscitado é esta. Então assuma isso. E vendo o ressuscitado, coloque-o no centro, no núcleo da sua vida. Entronize a Jesus como seu Rei, como seu Senhor. Ele veio para isso, para ser o mais importante da sua vida e para dar importância à sua vida. Quando Jesus é o mais importante na vida, a nossa vida aí sim se torna importante. Entronize o Senhor pela sua fé, pelo seu reconhecimento que Ele sim está vivo, vivo para nos trazer uma vida nova, uma vida em Deus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. É isso que nós te pedimos, Senhor, como resposta a esta palavra que nós ouvimos. Toma o teu lugar na nossa vida. O lugar, Senhor, que é teu, lugar de centralidade, o lugar de regência da vida da gente, da nossa história, do nosso caminho, que não seja assumido por nós sem ti.
mas assumido pelo próprio Senhor que vive, que reina, que é Senhor. Como professamos na nossa fé, que é Deus de Deus, que é luz da luz, que é Rei dos reis. Toma, Senhor, a nossa vida que a partir de agora, uma vez que assumimos isso, em verdade, é o Teu lugar. O Teu lugar, Senhor, agora é a vida da gente. E sendo, Senhor, a vida da gente o Teu lugar, que tudo em nós se faça obediência à Tua vontade. Tudo em nós se faça novidade. A partir da gente, pessoalmente, Senhor, que rezamos essa liturgia. E da gente, Senhor, o Teu lugar se faça a nossa casa. Que a nossa família também seja o Teu lugar. Que ali também o Senhor reine. Que ali também o Senhor tome a frente das decisões. Toma, Senhor, o Teu lugar e permanece ali. É o que queremos, é o que pedimos, é o que necessitamos. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!